Gente, é por isso que eu troquei de instituição e é por isso que eu digo, hoje, em 2020, eu realmente não indico a Anhanguera como indicava em 2018. Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz um tempão que eu não gravo vídeos sobre o meu curso, sobre letras, que eu iniciei alguns vídeos falando da Anhanguera, da instituição, porque escolhi o ensino à distância, né? O quão isso era bom para mim, quão isso facilitava e até, na verdade, permitia que eu fizesse uma graduação. Tudo isso está nos vídeos anteriores que eu vou deixar aqui em cima nos cards. E esse vídeo hoje ele dá continuidade a esse último vídeo aqui agora nos cards, quando eu comecei a explicar para vocês o problema que eu tive com a instituição Anhanguera quando precisei mudar, né? Quando precisei transferir de polo, porque saí do Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e vim morar novamente em São Caetano, em São Paulo. Até onde vocês me acompanharam no último vídeo, que deve ter uns 6 meses, mais ou menos, eu não tinha resolvido nada, mas estava esperando uma resposta da instituição sobre a transferência e todo o processo estranho que aconteceu para eles simplesmente perderem a minha matrícula, assim, de modo resumido, né? Eu vou pedir para que, se você entrou nesse vídeo, que você assista o anterior para você entender do que eu tô falando, porque é bastante coisa, então vai ficar muito repetitivo se eu contar tudo aqui novamente. Esse vídeo tem como finalidade encerrar essa etapa, esse assunto e o que aconteceu, para que também sirva para algumas pessoas que têm dúvida aí na hora de escolher a instituição. E que fique claro que o meu objetivo aqui não é falar mal da Anhanguera, não é difamar a instituição, é só simplesmente contar a minha experiência, o que aconteceu comigo, e de repente isso pode servir de alerta para alguém, sim. De modo muito resumido, eu escolhi o EAD porque eu tenho uma instabilidade de moradia, né? Por conta do trabalho do meu marido, eu me mudo muito e esse foi um dos problemas por qual eu não consegui finalizar a minha graduação presencial antes, né, de ser mãe. Então foi o jeito que eu encontrei, que não era exatamente o que eu queria, mas que de repente me surpreendeu muito. Como já contei também em outros vídeos, o modo de ensino à distância me favoreceu muito porque eu tenho uma dificuldade de me concentrar quando tem muita gente no ambiente e tal. E estudar sozinha, para mim, só trouxe benefícios. Eu aprendo hoje muito mais dessa forma do que no ensino convencional presencial. Mas voltando ao caso Anhanguera, depois de algumas semanas que eu fiquei esperando o contato deles e não tive nenhum contato para a resolução do meu caso, onde eu já havia concluído 2 semestres e estava no 3º semestre, né, com o 3º semestre em andamento, eles simplesmente não conseguiram fazer a transferência de polo para que eu continuasse aqui de São Paulo. Eles perderam a matrícula, depois eles cancelaram a matrícula, alegando que não tinha turma formada, sendo que isso não existe, gente. A AD não precisa formar turma porque não tem sala, é virtual. Tanto que em Caxias eu era a única aluna do meu semestre, começando o curso naquele ano, e eu fiz sozinha e foi tudo bem. Mas, ao que me parece, a Anhanguera ela não tem uma comunicação entre os seus polos, acho que nem mesmo entre os próprios funcionários do mesmo polo, porque cada pessoa fala uma coisa, cada um empurra para o outro e ninguém resolve nada. No final das contas, gente, eu já tinha pago até a data do último vídeo uma mensalidade, a transferência que foi cobrada e também uma taxa para que eles avaliassem quais matérias, né, eu já tinha concluído e assim eu dar continuidade, porque talvez não batesse a ordem das matérias de uma instituição para outra. Ok, eu havia feito 3 pagamentos até então, e até então eu tinha gasto quase R$400. Eles simplesmente cancelaram a matrícula depois de não conseguirem fazer essa transferência, não conseguirem me dar continuidade a partir do 3º semestre. Isso porque eu aceitei perder metade do semestre que eu já tinha feito, inclusive já tinha feito 2 provas e tinha tirado nota máxima nessas provas. Eu aceitei fazer novamente, começar de novo para perder somente esse bimestre que eu já tinha feito, né? Mesmo que já tendo fechado algumas matérias nele. Mas mesmo assim, eles não conseguiram. E quando eles cancelaram a minha matrícula, eles ainda me geraram uma multa por cancelamento, porque até então, para eles, eu estava matriculada no 1º semestre. Mesmo eu com o papel, com a transferência, eu tenho todos os papéis, né? A transferência carimbada e assinada da outra instituição pedindo, né, essa transferência interna. Isso de nada serviu, porque parece que eles
não tem nenhum controle sobre isso, é uma coisa muito surreal. E me geraram a multa, que óbvio eu me recusei a pagar, né? Então eles solicitaram o cancelamento da multa, o que eu acredito que foi cancelado, apesar de não ter conseguido uma resposta sobre isso até hoje, 6 meses depois praticamente. Mas meu nome não consta no Serasa por enquanto, então ok. Mas eles ficaram de me reembolsar esses quase R$400 que eu já havia gasto com essa transferência, com a matrícula, tipo, com o primeiro mês de uma coisa que eu nem comecei a fazer. E até hoje eles não me reembolsaram, tá? Eu já liguei trocentas vezes na instituição, eu já fui eu já deixei no Reclame Aqui, eles nunca entraram em contato. Quando eu entro em contato, eles ficam, mil desculpas e mil prazos, e, enfim. Até hoje eu não fui ressarcida, Eu acredito que eu vou ter que pedir isso judicialmente, mas eu ainda não fui, né? E pretendo ir, mas ainda não fui atrás. Quanto a isso, ainda ok, gente, mas o pior de tudo foi que eles não conseguiram, veja bem, eles não conseguiram me entregar o conteúdo programático. O que é isso? Isso é um documento com tudo, assim, detalhado do que eu estudei dentro de cada matéria, para que eu pudesse, então, ver o que batia com a nova grade, porque eu troquei de instituição e eu vou falar para vocês no próximo vídeo, que eu vou pôr, provavelmente em seguida desse, no canal aqui. Então, com esse documento, eu conseguiria abater algumas matérias que eu já tinha finalizado e concluído lá, que já eram significativas, né, gente? Eu estava na metade do segundo ano, de um curso de 4 anos, né? Então, era significativo. Porém, eles não conseguiram me entregar esse papel. Primeiro, alegaram que eu tinha que ir para Caxias do Sul. Veja bem, eu tinha que ir para o Rio Grande do Sul conseguir esse documento, hoje, na era digital. Óbvio que eu não tenho condições de ir para lá só para isso, né? Então, eu tentei ligar inúmeras vezes lá e também não tive um retorno. As poucas vezes que eu fui atendida, porque parece que nem atender o telefone eles têm capacidade. As poucas vezes que eu fui atendida, me deram prazos que nunca deram em nada, nunca me deram nenhum retorno. Na instituição aqui de Santo André, na verdade, né, porque em São Caetano mesmo não tem, então é a instituição da cidade mais próxima, que é de Santo André, eles não conseguem esse papel. Veja bem, gente, é a mesma instituição que oferece o mesmo curso, que eu tenho uma carta de transferência interna e eles não conseguiram me dar o conteúdo programático. Isso significa o quê? Que eu perdi 1 ano e meio de mensalidades pagas, porque eu vou ter que começar, eu tive, na verdade, que começar o curso novamente do zero. Ou seja, é um pouco frustrante, porque esse ano eu estaria no 5º semestre, né? E, na verdade, eu acabei de concluir o 1º semestre novamente pela outra instituição. Eu gosto de sempre pensar, gente, que estudar nunca é demais, sabe? E que aquilo tudo que eu perdi não foi perdido, apesar de ter dinheiro envolvido. E, gente, quem trabalha, né, gente do proletariado, sabe como é difícil, dinheiro não é fácil, né? Não é uma coisa que dá pra gente desperdiçar. E assim, é bastante dinheiro perdido em 1 ano e meio. Eu acho que tudo isso que aconteceu comigo foi um absurdo. Uma instituição séria não pode se prezar a isso, não pode ignorar o aluno dessa forma, como estou sendo ignorada até hoje, porque até hoje eu ainda faço contato e não consigo resposta. Sem contar que para mim me locomover até a instituição aqui de Santo André para ficar brigando aí por uma coisa, cada vez que eu vou e volto eu gasto mais ou menos 40, 50 reais de Uber. Então não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata eu ficar me locomovendo para tentar resolver isso. E por telefone eu simplesmente sou ignorada. A linha cai, ninguém me atende, inúmeras dificuldades, eu tenho que explicar tudo o que aconteceu inúmeras vezes, eu tenho até vontade de mandar as pessoas assistirem os meus vídeos. Então, gente, uma outra coisa também que eu vou finalizar é que eu recomendo a Anhanguera? De modo algum. Sempre que alguém me pergunta, eu falo mesmo, eu não recomendo por quê? Não tem consideração com os seus alunos, tá? Quando você precisa, não tem ninguém que possa te ajudar. Isso é muito diferente da instituição que eu tô agora, que é um EAD que eu me sinto numa presencial, porque eu tenho até grupo de interação no WhatsApp, coisa que eu sem chance antigamente, eu não conseguia falar nem com os tutores. Na época, eu achei muito bom, porque eu acho que eu não tinha uma outra experiência para comparar. Então, eu achava o ensino bom, eu achava que tudo estava ok. Mas estava ok porque eu não tinha precisado ainda. Foi no momento que eu comecei a precisar de ajuda que eu realmente vi que não tinha condições daquilo ali acontecer. Um ponto super negativo que eu percebi depois é que a Anhanguera tem um sistema de avaliação muito falho, né? Uma prova de múltiplas escolhas com 10 alternativas, e é só isso que você tem.
né? Então muita gente reclama. Depois, quando eu fui conversando com o pessoal, né, a respeito disso, muita gente falou que não consegue se formar porque fica faltando uma matéria e só tem uma chance de prova e já imediatamente pega uma DP e a coisa vai se prolongando e é só dinheiro saindo do bolso, né? E ninguém resolve nada. E é muito diferente da instituição que eu tô agora, que eu vou contar mais no próximo vídeo, não se preocupem, que você tem uma prova de múltipla escolha, uma dissertativa, 2 provas feitas em casa com consulta, um trabalho e uma apresentação presencial. Então eu preciso, a cada 2 meses, ir até a instituição para fazer prova dissertativa, que é muito importante. Não tinha na Anhanguera, era só múltipla escolha. E também apresentar para os tutores os trabalhos, ou seja, desenvolve aquela coisa de sala de aula presencial mesmo que fica faltando no EAD. Então é muito mais completa. Então é isso, gente. Essa é a minha experiência com a Anhanguera. Foi uma péssima experiência, eu não recomendo mesmo. Porém, eu sei, lógico, sempre vai ter gente que fez, que foi tudo bem, que não teve nenhum problema. Porém, eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. Se vocês já tiveram algum tipo de problema, me contem, de repente eu também posso usar isso no processo que eu pretendo correr atrás, porque eu preciso ser pelo menos ressarcida do que eu paguei e nem usei, porque eu não fiz uma transferência e paguei por ela, e essa transferência nunca existiu. E também, mais que isso, a nível de informação para quem vem aqui ver esse vídeo, porque está pensando em começar a faculdade. Então, deixa suas experiências nos comentários aqui desse vídeo, tanto negativas como positivas também. Eu sei que tem gente que deu tudo certo, sempre tem, são milhões de alunos, né? Mas uma coisa que eu digo, se você tem uma vida assim parecida com a minha, que é instável, que precisa de mudança, de praticidade, que você precisa de repente fazer em outro polo a prova, olha, a Anhanguera não é para você, porque eles vão dificultar muito, eles vão te cobrar por isso e você vai acabar perdendo muito tempo. Eu me sinto muito lesada porque eu perdi 1 ano e meio da minha vida. E não é só 1 ano e meio da minha vida, porque eu tenho um histórico aí de problemas que me afastaram dos estudos desde os 15 anos. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar até aqui nos cards se couber. E assim, pra mim, eu me senti muito lesada, isso me deixou muito mal, isso agravou a minha crise de ansiedade, isso atrapalhou na minha depressão, isso tudo contribuiu para que eu tivesse um ano muito ruim, né? E só agora, para vocês verem, 6 meses depois praticamente, que eu consegui vir aqui para falar tudo isso para vocês. E eu acho que eu tenho essa obrigação moral, porque eu fiz vídeos aqui elogiando muito a Anhanguera e gostando muito do que estava acontecendo. Então, é uma obrigação moral. Para quem assistiu aqueles vídeos, veja que de repente, poxa, como assim? Ela trocou e falou tão bem, mas trocou de instituição. Gente, é por isso que eu troquei de instituição e é por isso que eu digo, hoje, em 2020, eu realmente não indico a Anhanguera como indicava em 2018. Chega, não vou me prolongar mais. Até o próximo vídeo que eu conto pra vocês como está sendo a minha experiência na Uninter, tá? E é isso, gente. Um beijinho, fiquem com Deus, bons estudos e até mais.